Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos um vídeo aula com respeito à escola dominical e a lição de número 8, que tem um título muito importante que fala a respeito edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o tema da lição de número 8, a qual vai ser abordado a partir de agora. Nosso pastor, comentarista, Douglas Batista, foi o comentarista da lição desse segundo trimestre de 2020. Então a gente vai fazer uma oração rapidinho aqui para a gente estar dando início no primeiro, fazendo a leitura da Bíblica em classe, e em seguida dando início à lição. Soberano Deus, estamos neste momento, Senhor, diante da Tua presença, para te agradecer, Senhor, por mais um dia e por esse momento tão sublime e importante, que é falar a Tua palavra, Senhor. De aqui estamos impossibilitados de estar no templo para estar fazendo esse trabalho amanhã, no domingo. Mas, Senhor, que a Tua palavra ela produza o resultado para o qual será enviado, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nosso professor Ato vai fazer a leitura da lição bíblica em classe. A paz do Senhor a todos. Então, a lição de hoje, a leitura encontra-se em Efésios, capítulo 2, versos 20 ao 22. Depois, Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. E Efésios, capítulo 2, verso 20, diz assim: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tem isso, primeiro tópico da lição? Então, a lição de hoje, ela tem como objetivo o seguinte: o primeiro tópico, qual iremos começar, explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. E a verdade prática vai dizer assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, Jesus, que ele foi profetizado pelos profetas, e no livro de Salmos, ele é a base de toda a palavra. Lá no livro de João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a palavra nos revela que Jesus é o Verbo, é a palavra. E a Bíblia Sagrada é a revelação sobre Jesus. Então,
os apóstolos estavam firmados na palavra que é Jesus. Certo? Aí no decorrer da lição a gente vai entender um pouco melhor isso. E que Jesus é o fundamento tanto da pregação dos profetas, que mesmo sem saber o que viria no porvir, eles profetizaram a Cristo. E Jesus diz que o maior profeta é João Batista porque ele viu o cumprimento da promessa, que era o próprio Jesus. Muitos profetizaram, muitos não tinham noção de como seria. Isaías disse que o Salvador viria, sobre suas pisaduras seríamos sarados, mas ele não sabia quem era, como era e quando seria, mas sabia que aconteceria. E João, ele viveu tudo, ele viu o momento, viu quem era e viu o que o Redentor estava fazendo. E a introdução ela nos diz assim: por meio da reconciliação na cruz, Cristo formou a igreja. Está lá em Efésios, capítulo 2, versos 13 e 19. Eu queria pedir para o nosso dirigente ler Efésios 2, 13 e o 19. Efésios 2, 13 e o 19. Efésios 13 e depois o 19. Capítulo 2, versículo 13, diz a seguinte expressão: agora, porém, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Verso 19, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. O apóstolo Paulo compara com o edifício em construção. Isso é da nossa leitura, é capítulo 2, verso 21, que vai dizer. Verso 21. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos comparar a um templo em que nós somos morada de Deus. Então, os templos antigos, ou o templo antigo que foi construído, ele era uma edificação robusta, e no Novo Testamento há a revelação de que houve um período de quase 40 anos para construir completamente o templo. Por quê? Porque ele era um templo sólido, robusto, e que Deus habitaria naquele templo. E isso era uma revelação de que Deus faria de nós templo seu e morada do Altíssimo. Então, Paulo ele faz essa comparação do Antigo Testamento para a igreja. Ele compara o templo feito no Antigo Testamento com a igreja. Então, o ponto central também diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja.